Amém? Todos encontraram? Amém? Diz assim: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o noivo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não, seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes ao que vendem e comprai-os para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aleluia. Essa parábola é uma parábola que Jesus, ele conta, né, como em continuação de uma resposta, né, como resposta de uma pergunta que os discípulos fizeram a ele, né? Perguntando para ele, em Mateus 24, diz assim, que ele estava sentado no Monte das Oliveiras, e os discípulos perguntaram: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E aí Jesus, ele usa essa passagem, essa parábola, para falar, né, que a vinda dele será semelhante dessa forma. Antigamente, os costumes, né, judaicos era assim: os pais escolhiam, né, o noivo, e o pai do noivo, ele dava lá, vamos dizer, tipo, um currículo, né, vamos dizer assim, e o dote, e ele ia lá, se apresentava para os pais da noiva. E os pais da noiva vendo, né, as qualidades tais, e aceitava. E aí aceitava o dote. Sendo assim, comprometia aquela noiva, né, para aquele rapaz. E a partir daquele momento eles ficavam comprometidos. Diz também que a noiva tinha o costume de tomar um cálice, que ali simbolizava que ela estava se comprometendo com ele. E dali o noivo saía para ir preparar um lugar para eles morarem quando casassem, né? E nisso, a noiva, ela já se preparava, ela já se andava adornada, ela já colocava o véu, ela já se enfeitava, porque quando ela saísse, para que outros já sabiam que ela soubesse que ela já estava comprometida. E aí, aqui vai dizendo, né, que não sabiam a hora que o noivo viria. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, dizendo: aí vem o noivo. Isso diz também que no costume anteriormente, eles faziam dessa seguinte forma: o pai do noivo dizia assim: ó, não avisa a hora que você vai, nem o dia, porque a noiva tem que estar preparada. Ela tem que estar preparada, não importa a hora. E quando ele ia, né, ele ia para encontrar com a noiva. E nisso, vamos dizer, hoje em dia nós chamamos de madrinhas, né? Nós temos as madrinhas, são as melhores amigas dos noivos, vamos dizer assim. E essas 10 virgens, elas representam, vamos dizer assim, essas madrinhas, essas amigas,
né, dos noivos, elas vendo o sacrifício, né, da noiva, a renúncia, porque você andar com o véu na frente, né, no rosto, sair, é renunciando outras oportunidades, outras possibilidades que elas poderiam ter. E aí elas pegam, se arrumam, essas 10 virgens, né, se preparam para estar junto com a noiva, para quando o noivo viesse, os amigos do noivo vinham gritando: aí vem um noivo, aí vem um noivo. E aí, conforme ele ia para se encontrar com a noiva, elas iam junto com as suas lâmpadas, iluminando, para indicar ali que ali havia uma festa. E quando eles chegavam no destino, ali eles fechavam a porta, porque eles entendiam que quem era para estar, já estava lá. Interessante isso, porque a gente às vezes fica, né, tem poucas pessoas, não sei o quê, mas a gente entende que quem é para estar, já está aqui. Amém? E aí ali eles fechavam a porta, porque eles tinham esse entendimento de que quem era para estar já tinha chegado na festa. E aí aqui eu fiz umas anotações, que quando fala, aqui que fala sobre as loucas, né? São 5 loucas e 5 prudentes. E aí eu quero falar um pouco das loucas, e depois eu vou estar falando um pouco das prudentes. O que significa loucas? Loucas significa pessoas insensatas, desvairadas, descompromissadas, desequilibradas, sem posicionamento, que vão para a igreja, mas não são igreja, né? Levam uma vida sem compromisso, sem regras. São aquelas que aceitam tudo, que agem como tolos. Tudo, porque o apóstolo Paulo, ele fala: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, as loucas são essas que fazem tudo, aceitam tudo. Elas não entendem aquilo que convém a nós. E as 3 características de uma pessoa louca: a primeira característica é aquela pessoa que está na igreja, não é igreja, não sabe ser igreja. Ser igreja é acolher. Nós sermos igreja é quando nós saímos lá fora e as pessoas veem em nós um pronto socorro, um apoio espiritual, aonde ela vai vir, vai se aconselhar, você vai ter uma palavra de Deus para a vida dela, aonde ela vai vir, vai falar para você dos problemas, e você vai aconselhar e vai falar da vinda do Senhor, que Ele está próximo, aonde você vai evangelizar aquela pessoa. E muitos estão na igreja e não são igreja, não sabem nem o que é ser isso. Vem apenas por vir, apenas por costume, porque aprendeu assim, porque nasceu na igreja. E a segunda característica de uma pessoa louca são aquelas que não obedecem a Deus, não obedecem os seus líderes, seus pastores, os seus pais. E aí eu entendo que aqueles que não sentam para aprender, jamais vai poder sentar, vai poder se levantar ou sentar para ensinar. Amém? Né? Quem não aceita ser tratado, ser discipulado, nunca vai ensinar, não corretamente, né? Então aí eu fiquei, né, meditando nisso, e eu trouxe isso para vocês, para meditação. Como nós iremos obedecer a Deus? Nós dizemos assim: não, eu obedeço a palavra de Deus, eu sigo. Como que a gente obedece a Deus que nós não vemos com os nossos olhos carnais? Se nós não obedecemos aos nossos líderes, aqueles que o Senhor tem constituído como autoridade em nossas vidas, aquele que nós vemos. Como que nós vamos obedecer a Deus, o nosso Pai Celestial, se nós não obedecemos os nossos pais dentro de casa? Como que nós vamos obedecer a Deus se nós não obedecemos a direção dos nossos pastores ou dos nossos líderes?
Como que a gente vai obedecer a Deus se nós não obedecemos às autoridades lá fora, ou seja, chefe no serviço, ou seja, professor na escola, se nós não respeitamos? Como que nós vamos respeitar e dizer respeitar a Deus? Porque a palavra diz que todo governo é constituído pelo Pai. Tudo é da permissão dele. Então, se a gente não obedece a essas pessoas, como que nós vamos dizer que obedecemos ao Pai? E aí é onde eu sempre ouvi isso, né? Sempre ouvi esse ditado, mas fazia muito tempo que eu não ouvia. E aí eu estava estudando isso, o Senhor trouxe a memória, né? O nosso alfabeto, nosso abecedário aqui, ele é como? Ele é como? ABCD e vai, né? Mas o de Deus, como é que é? Ele é o contrário. Ele é obedecer. Tudo se resume na obediência. O alfabeto de Deus, ele começa assim, obedecer. Porque quando a gente obedece, a gente tem esse entendimento, a gente começa a viver a palavra. E quando a gente começa a viver a palavra, a gente já começa a fazer renúncias daquilo que não agrada ao Pai, ao Espírito Santo. A gente começa a fazer renúncia de nós mesmos, dos nossos orgulhos, de tudo aquilo que nos afasta dele. A gente começa a fazer renúncias daquilo que o mundo nos oferece. E a última característica de uma pessoa louca, que eu falo que é totalmente louco, são aquelas pessoas que estão na igreja, ou mesmo fora da igreja, finge que são seus amigos, que torcem por vocês na sua frente, mas na verdade por trás estão torcendo para ver a sua derrota, para ver tudo errado na sua vida. Sabe para quê? Para ela se satisfazer. Eu sempre ouço assim, as pessoas querem te ver bem, mas nunca melhor do que elas. Quantos já ouviram isso? Vocês já ouviram isso? Gente, isso é muito real. São poucos aqueles que se alegram com a tua vitória. São poucos aqueles que vão crescer junto com você e se alegrar vendo você crescer, e ele, vamos dizer assim, ficando um pouco abaixo de você. Então, cuidado. Cuidado para quem vocês abrem a sua vida. Cuidado para quem vocês contam os sonhos de vocês. Cuidado com quem vocês se assentam, achando que são amigos. Porque nem todos aqueles que batem no teu ombro e falam, meu amigo, eu estou aqui para o que precisar, não é verdadeiro. Eu não sei porque isso daí eu não tinha preparado, mas o Senhor está falando, então eu acredito que é para alguém aqui. Amém? E aí eu quero falar um pouco sobre aqueles que são prudentes, as virgens prudentes, né? A palavra prudência significa virtude do que faz prever, do que faz rever, e aquele que procura evitar inconveniências. Essa é uma pessoa cautelosa, precavida, sensata, flexível e que prevê o perigo e vigia. Isso daí também nos faz refletir se nós somos essa pessoa prudente. Nós somos uma pessoa sensata, nós temos sido pessoas precavidas, cautelosas, né? A Bíblia diz, se você vai por um caminho, sabe que ela vai te levar para um lugar que é perigoso, que te afasta de Deus, desvia o teu caminho, vai pelo outro. Nós tem sido essa pessoa vigilante, nós temos sido uma pessoa flexível, nós temos sido uma pessoa que prevê aquilo que está para acontecer, vê se é da vontade de Deus. A gente tem se colocado no lugar de um outro. Nós temos amado, tendo tido mais compaixão pela vida do nosso próximo. Nós temos sido aquela pessoa prudente que rever os nossos conceitos, os nossos valores. Nós temos revisto aonde nós temos errado, aonde nós podemos ser melhores. Nós temos sido pessoas prudentes.
Nós temos sido pessoas cautelosas. O Senhor, Ele quer nos usar como pessoas prudentes, como pessoas cautelosas e que desvia do abismo, do buraco. Se você está vendo para onde você está caminhando, ou para onde o seu amigo, o seu irmão está caminhando, nosso dever como cristão é de ali tirar, avisar: ó, você está caminhando para o abismo. E é muito difícil hoje em dia a gente pegar e falar para uma pessoa a real. Porque a gente fica com medo do que a pessoa vai pensar, do que a pessoa vai falar, de como a pessoa vai reagir com você, de como vai ficar a amizade. E eu quero te falar, amigo de verdade, se você é amigo de verdade de alguém, você vai chegar e vai falar a real. Não só o que a pessoa quer ouvir. Porque amigo, para eu falar só o que eu quero ouvir é muito fácil, eu vou ter um monte. Mas para me confrontar, vão ser poucos que vão ter coragem. E aqueles que confrontam o amigo para a melhora, esses que são amigos de verdade. E se não resistir, essa amizade não resiste a um confronto, é porque não é amizade verdadeira. Então cuidado com quem vocês têm sentado, cuidado com quem vocês têm tido comunhão. Seja na faculdade, seja na escola, seja no curso, seja no trabalho, seja lá fora. Cuidado. As prudentes, elas tinham, a palavra diz, né, voltando aqui, a palavra diz que as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E em Êxodo 27, deixa eu abrir aqui rapidinho, Êxodo 27, 20, diz assim: Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Então aqui diz que esse azeite é um azeite puro, para fazer as lâmpadas elas permanecerem acesas continuamente. Só que aqui também diz que elas levavam o azeite em suas vasilhas e mais as reservas, certo? Elas iam com a lamparina lá acesa, então já estava queimando o azeite, mas elas levavam as reservas, porque elas entendiam que eu não sei a hora que o noivo vem. Pode ser na minha hora, na hora que eu quiser, eu acho que vem. Não, não é. Eu não sei a hora que o noivo vem. Então pode ser que dê tempo desse azeite, né, permanecer e ele chegar e a luz não apagar, a lamparina não se apagar. Mas pode ser que ele demore para vir. Então as prudentes, elas entenderam isso, que poderia demorar e que precisasse da reserva. Eu entendo aqui que eu, no meu entendimento, entendo que o azeite, ele representa mais do que boas obras, sinceridade, quebrantamento, a misericórdia. Isso daí é algo que aumenta a nossa chama espiritual. Mas para mim, eu entendo que o azeite é o Espírito Santo. E quando nós temos o Espírito Santo aceso dentro de nós, nós estamos preparados. É normal se cansar e dormir, que nem diz aqui, ó. Mas à meia-noite, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Então é normal. É nós, do ser humano, nós sentirmos o cansaço, de nós dormirmos. Às vezes nós parar um pouco e falar: meu Deus, como está cansativo. É cansativo. Mas o Senhor diz assim: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não seria fácil. E aí eu entendo que quando diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um clamor,
Aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro. E todas as virgens, todas elas levantaram naquele momento, elas se despertaram e se prepararam com as suas lâmpadas. Aí naquele momento, sabe o que acontece? A gente olha para as lamparinas e aí a gente vê algumas super acesas e outras apagadas. E essas que estão acesas, na verdade, quase se apagando, e as outras que já estão apagadas, essas que estão se apagando, elas lembram, eu trouxe a reserva, vou colocar lá, e elas colocam lá. Aí a chama reacende. E aí as outras falam, não, me dá um pouco da sua, me dá um pouco do seu azeite. Me dá um pouco do seu azeite, Luana, para me pôr na minha lamparina, porque a minha está apagando. Só que é muito fácil a gente pedir para o outro. Aí eu entendo que quando as virgens, as 5 prudentes falaram não, elas estão dizendo assim, não, porque eu sei o preço que eu paguei para ter esse azeite aqui. Eu sei o quanto que eu dobrei o meu joelho, o quanto que eu orei, o quanto que eu busquei. Eu sei do quanto que eu sofri para ter esse ministério. Eu sei o quanto que eu passei, o quanto que eu ouvi, o quanto que eu tive que permanecer para você chegar e vir pedir para mim? Não. Ei, o que o Senhor está falando aqui para nós é que nós não podemos dar aquilo que é nosso para ninguém. O que é meu, o que é seu, é seu. A salvação é individual. Se eu buscar por mim, eu vou me salvar. Mas se ele não buscar, sendo meu esposo, ainda que a Bíblia diz que nós somos apenas uma só carne, ele fica e eu vou, ou ele vai e eu fico. Porque nós temos que buscar a nossa salvação e ela é individual. Os nossos dons, nosso talento, nós não vendemos, nós não entregamos, não emprestamos e nem negociamos. E quando elas dizem não, e de comprar para quem vende, elas estão dizendo não. Eu não negocio o meu chamado, eu não negocio o meu corpo, eu não negocio o que eu passei até para chegar até aqui. É isso que elas estão dizendo para outras. E o mais curioso é que a Bíblia diz que as loucas, elas saem para tentar comprar, e tendo elas saído, é onde chega o noivo. O mais curioso, além delas saírem no meio da noite, porque a Bíblia diz que já era meia-noite, vamos dizer assim, é um horário que geralmente poucos são aqueles que vão sair para comprar algo. Mas o mais curioso é que ainda há quem vende. Há quem venda, há quem negocie o ministério. Há quem venda o seu chamado. Eu quero dizer para vocês, jovens, não venda, não negocie o chamado. O que o Espírito Santo, Ele tem para você, o que o Senhor tem para você, é seu, não é do outro. Ah, mas porque o Senhor, Ele usa mais Ele do que eu. Você tem visto que Ele tem pagado o preço? Você tem visto se Ele tem se ajoelhado nas madrugadas e buscado ao Senhor? Então o que nos falta é coragem. É nos levantar e buscar mais, nos entregar mais, nos render mais. Ah, mas eu não consigo. Realmente a carne é fraca, mas nós temos que resistir. Porque o Espírito Santo, quando Ele está em nós, Ele nos dá força para resistir. E quando aqui diz sobre a reserva do azeite, eu entendo que essas prudentes, essas 5 prudentes, elas carregavam com elas
além do Espírito Santo, da presença de Deus, além de todas as boas obras, além de toda a sinceridade, o amor ao próximo, a sua misericórdia com o próximo, a sua bondade, elas fugiam do pecado. Eu entendo que elas andavam segundo a vontade de Deus, e por onde elas passassem, brilhava a luz do Espírito Santo. Isso me fez refletir em Mateus, capítulo 5, verso 14. Vou ler do 13. Diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, e nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Então assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que estás no céu. Então essas prudentes aqui me ensinam que, além delas levarem com elas a reserva, elas tinham com elas isso, que é o que? A luz do mundo. Porque quando é a meia-noite e o noivo chega e elas estão preparadas, elas vão junto com os noivos. Elas vão junto caminhando com as suas lamparinas, mostrando o caminho até o local da festa. E aí quando chega lá, e aí a porta se fecha, a Bíblia vem nos dizendo que no versículo 10, tendo as loucas comprado, veja só, tendo elas comprado o azeite, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com eles para bodas, para a festa, e ali fechou a porta. E depois que as loucas chegaram, elas disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. É como se vocês não casaram ainda, mas vocês vão casar em nome de Jesus, amém? Amém. E é como se eu me preparei para me casar. E quando a gente se prepara, a gente leva os convites para todas as pessoas que nós queremos que esteja ali. E aí quando dá tal hora, geralmente é assim, né? A gente está lá, o pessoal já está, todos os convidados, aí vem a entrada da noiva, né? Geralmente fecha a porta. Quem estava aqui no casamento da Tayane viu, né? Fechou a porta depois que a noiva entrou. Porque a gente entende que quem era para chegar, quem queria estar ali presenciando aquele momento, já estava lá, já tinha chegado. Aí depois vem 5 loucos. Aí começa a bater na porta. Abre-nos a porta! Abre-nos a porta! Você vai abrir se você não conhece? Você vai abrir para pessoas, como que fala? Que não são convidados? Intrusos, não. Intrusos. Gente, tem outro nome, é que eu esqueci agora. Penetra. Pronto. Vocês vão abrir para quem vocês não conhecem, para de penetra assim entrar no casamento de vocês? Não, né? Mesmo assim, gente, teve penetra no meu casamento. Teve, né? Mas amém. Mas vocês não vão abrir. E é isso aqui que Jesus está querendo dizer. Depois que fechou a porta, pode bater, pode chorar, pode gritar. Ele vai olhar e vai falar assim: eu não vos conheço. Gente, isso é muito forte. Porque aqui quer dizer que
Aqui está falando da segunda vinda de Cristo. Ele já veio. Aí nós sabemos, nós estudamos isso, que, né, teremos o arrebatamento. Ele ainda não vai ter descido, ele ainda não vai ter vindo. E aí após os anos de tribulação, aí Cristo virá. E aí ele vai vir buscar aqueles que permaneceram fiéis durante toda a tribulação. Então aqui, nessa parábola, eu entendo que Cristo, ele já está dando uma revelação escatológica da parte dele. Ele já dizendo, olha, vigiai, porque você não sabe o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. E a Bíblia também nos diz que nem mesmo ele, Cristo Jesus, ele não sabe a hora que ele há de vir. Porque o único que sabe é Deus. E no momento oportuno de Deus, na hora que o Senhor falar, filho, vai, aí ele virá. E ele virá buscar a sua noiva. E nós temos que estar preparados. Porque se nós não estivermos preparados, infelizmente, nós vamos ficar de fora das bodas, da festa do Cordeiro. Aleluia. Isso me faz refletir assim de uma forma tão forte que eu falo, Senhor, como tenho sido eu diante de Ti? Como tem sido a minha vida diante de Ti? O que o Senhor tem visto em mim? Será que eu tenho sido uma serva prudente ou uma serva louca? Aleluia. Será que eu tenho agradado ao Senhor com a minha vida, com as minhas atitudes? Ou será que eu tenho desagradado a Ele? Quando nós aceitamos a Cristo, nós entendemos que nós estamos rejeitando as outras oportunidades. Nós entendemos que nós estamos nos comprometendo com o noivo, com Cristo. E aí, quando nós nos batizamos, que diz assim, a velha criatura morreu. Será que nós temos realmente matado o nosso eu? Ou será que a gente só cumpriu uma tabela? Vocês já pararam para pensar nisso? Ah, não, eu só vou cumprir uma tabela, vou me batizar para poder participar do corpo de Cristo. Aí eu vou tomar o cálice, eu vou comer o pão, que representa a carne de Cristo. Só que aí você não entende, muitos não entendem, que quando você faz isso, você toma o cálice, quando você come da carne de Cristo, você fez um compromisso de que você é só dele. Quando você faz isso, você está assumindo um compromisso de renúncia, de sair lá fora e o mundo entender, lá vai a crente, sim, lá vai o crente. Por quê? Porque anda diferente, porque fala diferente, se comporta diferente. Quando nós entendemos isso, nós viramos referenciais para pessoas lá fora. Só que infelizmente o evangelho, ele tem sido banalizado, levado de qualquer maneira, e as pessoas não têm levado isso a sério e entendido que se eu estou aqui usando meus lábios para louvar, para pregar, se eles estão usando as mãos deles para tocar para o Senhor, se vocês estão usando o corpo para dançar para o Senhor, muitos não estão entendendo que é só do Senhor. O Senhor, Ele disse, Ele é um noivo ciumento. Ele é ciumento. Ele não divide. Ele não aceita dividir a glória dele. O que é dele com ninguém. O que é dele é dele. E se nós somos deles, então por que nós temos nos contaminado com o pecado? Nós pecamos todos os dias. E aquele que disser que não peca já pecou, porque está mentindo. Mas nós temos que renunciar todos os dias.
a nossa carne, as nossas próprias vontades. Nós temos que estar preparados, nós temos que ser a noiva adornada de Cristo, de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado, domingo, na segunda de novo e assim por diante, porque nós não sabemos o dia, a hora que o Senhor há de vir, e se nós não estivermos preparados, nós vamos ficar. Aleluia. O pecado é a única coisa que pode nos separar de Cristo. O pecado não arrependido, não reconhecido, é a única coisa que pode nos afastar do Senhor. Eu queria pedir para quem ia soltar um vídeo. E aí depois desse vídeo, nós vamos... Já está quase encerrando. Amém. Você apaga aqui, Quinha, por favor. Solta o som, por favor. Volta aí, solta o som. Por favor. Pausa aí, por favor. Aí. Apaga essa luz aqui, ô Gabriel, por favor. Quinha. Obrigada. Another place, no repercussions but our mistakes. Rules are there for us to break. We're gonna slip through a crack in the wall, fly the coop and the urban sprawl, end up down by the seaside. Love is a sunset in the ocean. This kind of ship that keeps getting slow motion. Let's get out of here! Let's slow you down! Aleluia. Eu queria compartilhar com vocês esse vídeo, porque esse é o pecado. O pecado, ele faz isso conosco. Eles nos levam para um campo minado. Ah, mas eu só vou ali só passear com meus amigos, eu só vou me divertir. Eles bebem, mas eu não. Eles vão fumar ali no cantinho, mas eu não. Eles vão dançar, mas eu não. Eu só vou passear com eles. Eu quero te dizer que em Salmo 1 diz: não se assenta na roda dos escarnecedores. Ah, mas eles vão, eu não. Não existe essa. Você está com eles.
Uma hora você vai ser influenciado e você não vai nem perceber. Porque o pecado, ele é como um campo minado. Ele vai te levando, você vai achando que está tudo bem, que você só está indo só para se divertir. O pecado, ele é um ciclo vicioso. Porque se você não começar a prestar atenção e rever os seus conceitos, como ser prudente e rever aquilo que você está fazendo, se você não começar a prestar atenção nas suas atitudes, ele se torna um ciclo vicioso. Se eu começo a me viciar em filmes de terror, e aí eu vou toda hora ficar assistindo, e aquele tempo que eu tinha para estar tirando para ler a palavra, eu tô vendo coisas que é de Satanás. Ah, mas não, é de terror, não sei o que. Cara, te edifica em quê? No máximo que vai te trazer é medo ou susto, porque você pode falar para mim, não, eu não tenho medo, mas algumas coisas vai te trazer. Traz coisas más para dentro da sua casa, do seu lar. E aquele tempo que você poderia estar tirando para estar louvando, para estar orando, para estar lendo a palavra, para estar dançando. Ah, mas vou dançar dentro de casa? Sim. Por que não? Se você adora o Senhor dessa forma, então você não tem que adorar Ele só dentro da igreja. Aí o tempo que você tira para ficar, isso eu falo para vocês, e a gente sempre fala, a palavra do Senhor, ela é uma espada de dois. Corta para ir e para cá primeiro. Às vezes o tempo que nós gastamos em redes sociais está ocupando o lugar que é de direito de Deus na nossa vida. Às vezes nós ficamos ali e sem perceber, nós já estamos sendo influenciados pela internet. Sendo influenciado, porque às vezes você está lá no Instagram, está passando as coisas, uns vídeos, e aparece uma coisa tão aleatória, mas aquilo ali está te tirando da presença. Porque se você está olhando para uma mulher de biquíni de uma forma diferente, cobiçando, ou para um rapaz que está sem camisa, um tanquinho, mas você está cobiçando, porque o pecar, ele não é só no ato de agir, é já aqui. Se você acaba vendo pornografia, é um pecado minado, é um campo minado. Você vai entrar num ciclo vicioso e você não consegue depois se libertar, porque você não está entendendo que se você pecou uma vez e você se ajoelhar e falar, Senhor, perdoa, e não vou cometer mais isso, o Senhor, Ele vai te perdoar. Se você se aceitar ser liberto, ser tratado, o Senhor, Ele vai te perdoar, Ele vai te libertar, Ele vai te tratar. Mas quando nós achamos que nós somos autossuficientes e sabemos parar na hora que nós vamos, na hora que eu quiser eu vou parar. Mentira. É mentira. O que nós precisamos ser é obediente a Deus. Nós precisamos entender que nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos pequenos, nós somos pecadores, somos vulneráveis, mas o meu Deus, Ele é forte, Ele é poderoso. Se você tivesse entendido, você tinha dado glória a Deus. Ele é poderoso, Ele é príncipe da paz, Ele é o rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é aquele que liberta, Ele é aquele que faz e desfaz, Ele é aquele que nos livra de todo pecado, Ele é aquele que nos limpa de todo mal, de toda a nossa iniquidade. Ele é aquele que entregou o seu único filho para morrer, e o sacrifício foi feito por nós lá na cruz. E muitas das vezes nós não valorizamos o sacrifício de Jesus naquela cruz, porque se nós entendêssemos o tamanho desse sacrifício, a gente não precisava estar toda hora falando, meu Deus, eu pequei de novo, eu pequei de novo, eu pequei de novo. No mesmo pecado, porque vira um pecado de estimação, porque é um ciclo vicioso. E esse vídeo, a primeira vez que eu assisti há muitos anos atrás, ele me impactou. Porque eu gostava, eu era ainda adolescente. Primeira vez que eu vi ele,
E eu gostava de andar com as meninas, meus amigos da escola. Por mais que eu não fumava, por mais que eu não bebia, mas eu gostava de estar com eles. Porém, eles bebiam e fumavam. Aí mesmo eles sabendo, certa vez, uma da galera lá me ofereceu um baseado. Aí uma das meninas falou: você tá louco? Ela é crente. Antes de eu falar. Só que ali eu comecei a perceber. Eu tô no lugar certo? Por mais que naquele momento ela falou assim: ela é crente. Mas e quem está passando por fora e não ouve e não sabe? Ele vai pensar o que de mim? Que eu estou envolvida? Lá está todo mundo fumando. Naquele momento eu não estou fumando. Naquele momento aí ela vai pensar: ela não está fumando naquele momento, mas ela fuma junto. Ela usa uma droga junto com eles. Ela bebe junto com eles. As meninas tudo se prostituindo. Eu não. Estou lá. Mas quem passar de fora vai saber? Ou será que vai falar assim: é outra, se prostitui junto com aquelas? Aonde está o nosso testemunho? Nós temos que vigiar, porque os maus costumes, eles corrompem sim os bons. Se nós ficarmos muito junto com aqueles que estão frios, se nós estivermos queimando de amor por Cristo e nos assentar, todo mundo que está queimando aqui vai pegar fogo. Eu acredito assim. Porque, vai começar a falar, todo mundo quer falar mais de Cristo e falar do amor de Jesus, porque o Senhor é bom, e vai começar a falar dos testemunhos, dos livramentos, daquilo que o Senhor fez. Cara, o Senhor é bom. Aí vai todo mundo começar a ficar rindo, ou vai começar a chorar, e vai começar a rir e chorar ao mesmo tempo, porque eu já fiz isso, entendeu? E a gente começa a pular, e a gente começa a dar uns glória. Mas se você pegar, por mais cheio que você estiver, e você sentar com aquele que está super cru, por mais que você vai ficar, mas Jesus, não sei, mas Jesus fez isso por mim, mas toda hora que você falar, ele vai fazer alguma coisa para rebater. Sabe o que isso vai fazer? Te cansar. Isso nos cansa. E aí onde está o perigo? Nos cansarmos. Porque nós temos que buscar o fogo de Deus. Nós temos que buscar a presença do Espírito Santo, a presença do Senhor. Nós temos que ter fome e sede todo instante, para que a nossa chama não se apague, para que as nossas lamparinas não se apaguem, para que elas estejam cheias, estejam sempre cheias de azeite, estejam sempre acesas e queimando de amor por Cristo. Porque quando alguém vier falar: não, vamos negociar aí, você dança aí na igreja, dança aqui um pouquinho, me ensina, não sei. Não, você vai entender que isso não é palhaçada, isso não é brincadeira. Você vai entender a seriedade de que é buscar a Deus, do que é servir ao Pai. Aleluia. Fique em pé em nome de Jesus.